Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão acompanhando essa reunião, essa transmissão. Peço que aqueles que estão acompanhando, que deixem o seu feedback aí nos comentários, se estão conseguindo ouvir, se a imagem está boa, se o som está bom, que na medida do possível eu posso melhorar alguma coisa aqui, tá bom? Dizer que nós estamos fazendo de casa hoje, né? Levando em consideração todas as medidas, as restrições que a gente está sujeito. E vai ser uma reunião bem objetiva, bem rápida. Para aqueles que estão acompanhando, mais uma vez, eu peço que deixe aí o feedback, o comentário, se o áudio está bom, ou se estão conseguindo acompanhar a transmissão, que na medida do possível nós vamos regularizar se for necessário. Compartilhe, se você deseja que mais alguém acompanhe, que possa ver esse comentário também. E nós vamos fazer, então, o comentário da lição de hoje, que tem o título Compromissados com a Evangelização. Essa reunião ela não vai demorar muito, por isso eu peço que vocês fiquem até o final. No final eu tenho uns recados importantes da igreja, do departamento aqui da escola dominical, da escola bíblica. Eu peço que vocês fiquem até o final, que a gente tem uns recados importantes sobre as novas lições e também sobre a participação dos irmãos nas nossas reuniões. Tudo bem? Então vamos começar. O título da lição de hoje é Compromissados com a Evangelização. Então, é uma lição que o objetivo dela é falar sobre a evangelização, sobre a nossa responsabilidade, né, de evangelizar e de ensinar as outras pessoas e fazer como Jesus disse, que era que a gente pudesse testemunhar daquilo que a gente vive e contar aquilo que a gente tem recebido para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo Evangelho. Muito bem. Sem perca de tempo, nós vamos fazer a leitura aqui do texto áureo, que se encontra lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ou seja, né, já introduzindo a nossa lição aqui, é uma responsabilidade que nós temos. Falar de Jesus para as outras pessoas é uma responsabilidade, e isso nos dá a qualidade de servo, uma pessoa que tem que servir, que está disposta para servir. Vou fazer a leitura aqui dos textos que o autor destacou aqui, para a gente comentar. Esse texto, esse recorte aqui se encontra lá no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 16, dos versículos 14 até o 20. Diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, quais são os objetivos dessa lição de hoje? O primeiro objetivo é mostrar que a evangelização é uma prioridade dos pentecostais. Nós, os assembleianos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós somos pentecostais, então nós temos que entender que a evangelização é uma responsabilidade de cada um de nós. No segundo tópico, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Muitas religiões por aí
até mesmo, não se poderia dizer que são religiões, mas sim seitas que se dizem cristãs, né, afirmam que o número de pessoas, ou as pessoas que poderiam ser salvas, né, no sacrifício de Jesus, já estavam escolhidas há muito tempo. E nós cremos que não é dessa maneira que as coisas acontecem, e é por isso que nós temos que pregar e ensinar, evangelizar, falar de Jesus, porque o número de pessoas que podem ser alcançadas pela palavra, ele é ilimitado. Só depende de nós e da pessoa. E o último objetivo é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Muito bem, sem perca de tempo, eu não vou fazer a leitura na íntegra, né, mas assim, algumas partes que eu destaquei e que conseguem sintetizar aquilo que está escrito na lição. Então, o primeiro tópico dessa lição tem o título A Evangelização como Prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. O primeiro subtópico tem o título Evangelho. Né? A palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias. Né? Então, o significado de evangelho, ou o significado do evangelismo, quem pratica, quem faz isso, está levando boas notícias para as outras pessoas. Está levando boas novas, está levando notícias de esperança, de paz, né, de um futuro de vida eterna. Tá? O subtópico número 2 tem o título O Único Salvador do Mundo. E eu destaquei a parte que diz assim: as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores, precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a única maneira que qualquer pessoa na Terra ela pode alcançar a salvação é através de Jesus. Não existe um outro meio. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse que nenhuma pessoa chega até Deus se não passar por Jesus. Então, qualquer coisa que é pregado fora disso é uma heresia, é uma mentira, é uma distorção da palavra. Jesus é o centro de tudo e a nossa evangelização tem que estar focado, tem que ter esse entendimento. Uma agência legítima, né? Ou seja, o trabalho de evangelização, ele é legítimo e ele tem esse caráter. Aquele que prega, aquele que fala de Jesus para uma pessoa, fala de Jesus para outra, compartilha isso nas suas redes, essa pessoa está agindo dentro da lei, digamos assim, dentro daquilo que o próprio Jesus recomendou. Por isso, nós dissemos que o ato de evangelizar, o ato de fazer missões, é uma ação legítima, tá? É legitimado pelo próprio Jesus. Para sintetizar esse primeiro tópico aqui, diz assim: o evangelho é uma questão de vida e de morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Então, como nós acabamos de ler aqui, o evangelho, a evangelização é uma questão de vida ou morte. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, aquilo pode significar a vida da pessoa. Pode significar a pessoa sair de uma situação de sofrimento, de lamento, de tristeza, e essa pessoa poder almejar a felicidade de novo e conseguir, mais importante do que saúde, mais importante do que uma vida financeira boa, mais importante do que todas as coisas, quando a gente evangeliza, quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, a gente está dando a esperança da vida eterna, né? Porque naquele dia muitos ressuscitarão para o sofrimento eterno e outros para a vida eterna, para uma vida de bonança, de alegria, sem sofrimento e sem dor. O tópico número 2, ele tem o título Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Tá? O subtópico número 1 diz assim, a nossa teologia. Qual é a teologia
da Assembleia de Deus? Qual é a teologia dos pentecostais? A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Então, a nossa teologia, a teologia pentecostal praticada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é baseada na palavra. Aquilo que a gente prega, o nosso comportamento, a base das doutrinas é baseado na palavra e não é baseado em uma teologia, em um comentário, de repente. Os reformadores foram muito importantes no seu trabalho, mas a nossa fé, ela não se baseia no trabalho de nenhum reformador, né? É aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos apóstolos, daqueles que viveram junto com Jesus, que relataram os milagres de Jesus, que relataram a palavra que Jesus pregava. Então, é nisso que o nosso evangelho, é nisso que a nossa fé é baseada, não vem de nenhuma teologia. O subtópico número 2. Por quem Jesus morreu? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas, nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, a expiação limitada e a expiação ilimitada. Então, aqui a gente entra no embate. Alguns estudiosos das Escrituras, né, pseudo-estudiosos, né, pseudo-teólogos, dizem que a expiação ou sacrifício de Jesus era limitada, e nós vamos ver, e outros dizem que a expiação ou sacrifício de Jesus, ela é ilimitada, né? A expiação que se deu dos pecados através do sacrifício de Jesus, ela é ilimitada. Então, qual que é a definição da expiação limitada, que é uma dessas teologias? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim. Ou seja, alguns teólogos, alguns que se dizem estudiosos das Escrituras, vão dizer, pegando alguns recortes das Escrituras e interpretando mal esses recortes, vão dizer que o sacrifício de Jesus, ou seja, o preço que Jesus pagou na cruz, foi por um grupo limitado de pessoas, um grupo que já estava definido desde antes da fundação do mundo. Então, já tinha esse grupo de pessoas, uma quantidade limitada, os nomes das pessoas todos escritos, e que quando Jesus faz esse sacrifício, né, para remir, para salvar todo esse povo, então já tem as pessoas certas, marcadas, e que isso não pode se estender a outras pessoas. E a segunda interpretação, então, é da expiação ilimitada. E é importante nós dizermos aqui que é nisso que nós acreditamos, né? Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, e não somente algumas pessoas. Então, esta é a teologia que nós praticamos. Esta é a interpretação que nós temos da palavra Jesus. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Todas as pessoas merecem a salvação. Todas as pessoas, através da sua fé, através de aceitar a Jesus, aceitar o julgamento de Jesus, que é leve, né? O fardo de Jesus é leve. Através dessa aceitação, todos nós temos a oportunidade de alcançar a salvação. Essa expiação ilimitada. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Então, muitos dizem que a expiação, que o sacrifício de Jesus é limitado, mas nós cremos que a expiação dos pecados, ela é ilimitada, e é por isso justifica o trabalho da evangelização, porque não faria sentido algum nós, os pentecostais, os evangélicos, os assembleianos, fazer o trabalho de evangelização, fazer missões em outras nações, se já tivesse um grupo determinado de pessoas para receber a salvação e que merecesse a salvação. Jesus morreu, mais uma vez, por todos os seres humanos, por todos nós, todos os pecadores. Para sintetizar, então, o tópico 2, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade.
para finalizar, então, aqui o comentário, tópico número 3, que tem o título Evangelização Local e Transcultural. Então, é importante a gente entender que quando Jesus fala para que nós... Ele é muito claro quando ele diz para os apóstolos, né? Ide, pregai o evangelho por todo mundo, para toda criatura. Então, ele não está dizendo fique só em Jerusalém, ou fique só em Samaria, em outros lugares. Então, é para todos. Tem que ser em diferentes nações, em diferentes culturas, porque todas essas pessoas merecem ouvir a palavra do Senhor e são dignos de salvação através da sua fé, através de aceitar a palavra do Senhor. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Então, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, está escrito isso. Relata todo o trabalho missionário dos apóstolos. Os apóstolos, eles fizeram muitas coisas, fizeram muitas proezas, e o livro dos Atos dos Apóstolos é como se fosse um manual, fosse uma história que ela nos inspira para o trabalho da evangelização. Né? Lendo o Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver o trabalho dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de todos esses que fizeram um trabalho de evangelismo, e então nós conseguimos guiar a nossa procedência através disso. O subtópico número 1, evangelização. Então, o que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Ou seja, Jesus deu exemplo de pregar a palavra. Sempre que Jesus falava com alguém, sempre que Jesus fazia um milagre, ele fazia questão de pregar para aquelas pessoas, né? De fazer aquelas pessoas entenderem que mais importante do que, de repente, poder andar, ou poder enxergar, ou ter uma saúde boa, ou ter restituído os seus bens materiais, mais importante que isso era ter os seus pecados expiados através do sacrifício de Jesus e poder ser digno da salvação, poder ser digno da vida eterna. O subtópico número 2, as missões. Então, o que são as missões? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Então, não faz muito tempo que nós fizemos uma reunião na nossa congregação e fizemos uma prestação de contas sobre o trabalho missionário que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus ela mantém em todas as regiões. Então, nós temos pessoas muito corajosas, missionários muito corajosos em vários lugares do mundo, fazendo trabalho missionário. Então, o trabalho missionário é estender o evangelho para diferentes culturas. Então, através da nossa contribuição, através do departamento de missão, nós conseguimos ajudar pessoas, ajudar missionários que estão em lugares remotos, né? Nós vimos exemplos de missionários que estão em países que têm uma cultura, principalmente os países asiáticos, têm uma cultura muito fechada, uma cultura de bastante idolatria, algumas culturas pagãs. Nós temos missionários lá no Nepal, temos missionários no Camboja, temos missionários no Japão, missionários na China, missionários no Oriente Médio. Então, pessoas que entregam a sua vida, passam por grandes perseguições. O Brasil é um país que é relativamente fácil fazer o trabalho missionário por questões de imposições do governo ou imposições das autoridades. Em muitos países, os evangélicos eles são caçados, são perseguidos, tem promessa de morte, de cadeia. Então, esse trabalho é muito importante e essas pessoas que têm essa cultura, elas merecem ouvir a palavra do Senhor, merecem ouvir a palavra de esperança. Isso não necessariamente quer dizer que elas serão obrigadas, mas elas têm o direito de ouvir. A decisão é através do Espírito que conduz a pessoa a tomar a decisão e aceitar Jesus. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Ou seja, cada nação
cada cultura tem um jeito de ver a vida, tem um jeito de viver e de fazer as coisas, de enxergar as coisas, de fazer, de se manifestar, digamos assim. Então, o evangelho, ele tem que ser a mesma palavra para todos, a mesma palavra, mas é necessário que a gente consiga encontrar uma linguagem baseada na cultura das pessoas, mas sem tirar e nem colocar nada da nossa palavra. Para finalizar esse subtópico, diz assim: no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Então, naquele dia, não vão ser todos com a mesma cultura, até porque o nosso mundo ele tem muitas culturas. Na nossa própria região tem muitas culturas, muitas maneiras das pessoas levarem a vida, enxergarem a vida e se manifestar. Então, naquele dia, o objetivo vai ser o mesmo, todos com o mesmo espírito, todos com o mesmo objetivo, mas cada um a sua cultura, a sua maneira de se expressar, a sua maneira de prestar o agradecimento e o louvor. O subtópico número 3, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade e nem a tua. Então, essa é a mensagem de Jesus. Ele disse para os apóstolos, o campo de trabalho da evangelização é o mundo. Então, nos alertando de que qual for a maneira que a gente encontrar para alcançar outras pessoas e fazer o trabalho de evangelização, ela é válida, porque nós precisamos alcançar todo mundo. Não era para os apóstolos ficarem só em Jerusalém, ou só em Samaria, só na Judéia. Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, ou seja, o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que hoje tem pessoas em diferentes partes do mundo fazendo esse trabalho. E a nossa responsabilidade também. Porque, finalizando, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, a palavra, ela não deve ser pregada e depois esquecido aquele lugar. Nós precisamos manter evangelizando no mesmo lugar em todos os lugares, até a volta de Jesus. Então, Jesus não disse, vocês vão passar por aquela cidade, vão pregar e vão para outra e nunca mais vão voltar naquela. Então, a palavra, ela se renova a cada dia. Cada dia tem uma interpretação diferente, uma interpretação nova. A palavra se renova, ela tem respostas novas através da mesma palavra todos os dias. Então, a palavra tem que ser pregada todos os dias, em todos os lugares, sempre. É impossível você passar por um lugar, falar uma vez e dizer, olha, aqui não precisa mais fazer nada, que aqui já foi feito o trabalho. É necessário retornar, ir e voltar até o dia da volta de Jesus. E, para sintetizar esse tópico, a evangelização local e transcultural. Transcultural quer dizer entre as culturas. É tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Ou seja, a evangelização no nosso meio familiar e também entre as culturas, entre as pessoas, ela é responsabilidade de nós e nós precisamos fazer isso. Está tudo escrito no Novo Testamento. E para concluir, então, rapidamente, depois eu tenho um recado para deixar para os irmãos e depois nós encerramos essa reunião. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Então, concluindo, a evangelização são notícias boas, são notícias novas, notícias de vida e de esperança, e, além disso, nós somos responsáveis por isso, e ela alcança todos. A palavra é para todos. A promessa da vida eterna é para todos. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham sentido no seu coração, possam ter entendido um pouco do que eu quis dizer aqui, e bastante resumida essa fala,
mas eu tenho outros recados para deixar para os irmãos também, e conto com a presença dos irmãos nas nossas reuniões presenciais, assim que elas puderem ser feitas, né? De repente tem alguém que está assistindo que nunca participou, essa reunião, esse vídeo ele é público, né? Vocês podem compartilhar. A gente se reúne nos sábados à noite, todo sábado uma lição diferente, às vezes sou eu que estou lá fazendo comentário, às vezes tem um outro irmão, o pastor, fazendo comentário, e é muito importante porque ali naquele lugar a gente consegue interagir, a gente consegue fazer uma reflexão sobre os textos, e a coisa mais importante, que a gente tenha o mesmo entendimento, a gente tenha a mesma fé, a mesma maneira de encarar as coisas para que a igreja do Senhor possa prosseguir. Agora eu quero deixar alguns recados aqui. Eu quero trocar essa tela aqui e mostrar para os irmãos. Só um momento. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é para aqueles que desejarem, né, fizerem esse compromisso com a escola bíblica, então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lindóia do Sul, ela vai estar disponibilizando um certificado. Então, aquele que obter uma frequência e participar das nossas reuniões nos sábados à noite, né, seja quando puder ser presencial, a gente consegue avaliar uma frequência e, através disso, nós conseguimos certificar que os irmãos fizeram. A escola bíblica, como já disse, é uma escola. A gente passa um conhecimento, faz uma reflexão e, através disso, nós conseguimos certificar e os irmãos têm a certeza de que passaram um momento bom, aprenderam um pouco da palavra do Senhor, então a gente vai estar certificando, né, o nosso pastor vai estar assinando, os irmãos vão ter um certificado de desempenho, de estudo das lições da escola bíblica. E, para finalizar, então, o último comentário que eu tenho para fazer com os irmãos aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez. Então, meus irmãos, é que já está disponível, estamos encomendando as lições do segundo trimestre. Então, os irmãos que desejarem adquirir as lições, entrem em contato conosco. Então, o título da lição do segundo trimestre nós temos ainda mais 2 lições dessa, né, mais 2 semanas dessa lição aqui, que é sobre o Espírito. E a próxima lição tem o título Dons Espirituais e Ministeriais. Então, tem algumas lições aqui bem importantes, né, com comentário. Algumas delas, deu os dons aos homens, o propósito dos dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de execução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato, a multiforme sabedoria de Deus. São 13 lições para a gente estudar. Os irmãos que quiserem adquirir essa lição, nós vamos encomendar para que os irmãos possam acompanhar conosco. Entre em contato comigo, entre em contato com o pastor, deixe seu nome que a gente vai estar fazendo esse levantamento e encomendando as lições para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então, o nosso pastor aqui deixou um recado, Deus abençoe sempre. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram aqui, que Deus continue com vocês, abençoando, guardando, e que vocês possam, através dessas reuniões, através da leitura da palavra, vocês possam conhecer um pouco mais e ficar com Deus. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima reunião, até a nossa próxima lição. Amém?